Olá pessoal, esse é mais um Fala Carlão e você já sabe, o Fala Carlão é sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. A gente está hoje aqui na festa de encerramento do ano aqui do pessoal dos adubos e gente, só tem prateleira de cima cada vez chegando mais. Aqui do meu lado agora o George Wagner Bonifácio e Souza, olha que nomão grande, esse homem nasceu no coração do Brasil, nasceu lá em Goiânia. O pai dele foi para lá, foi o cara que levou os primeiro adubo, semente de milho, foi o pai dele que levou lá para o Centro-Oeste, levou para Goiânia, e eu imagino que o pai dele era um cara severo, ele teve que aprender ali no pé do pai, mas veio estudar em São Paulo, estudou na Poli, o homem é um craque. Não é à toa que ele é vice-presidente hoje da nossa ANDA, que é a Associação Nacional de Difusão de Adubos, mas parece que já foi presidente também, o homem trabalha e milita nessa área há muito tempo. Em primeiro lugar, eu tenho que agradecer um pedigree desse, está aqui no Fala Carlão, viu? Muito obrigado, Carlão. Vamos ver o que a gente pode contribuir contigo aí. Pois é, eu falo o seguinte, eu já falei um monte de coisa aí, o senhor corrige o que eu falei de errado aí. Por enquanto tá tudo certo. Tá tudo certo? Por enquanto tudo certo. Escuta, é isso mesmo, eu admiro muito essa turma que, vamos dizer assim, desbravou o Brasil. Então eu já, mesmo não conhecendo o seu pai, já sou um admirador dele. Então eu queria que você começasse por aí, falando um pouquinho dos valores que você herdou do seu pai, dessa história de vida toda aí. Tá bom. Meu pai era um técnico agrícola, mineiro, que foi para Goiás. E lá ele foi gerenciar uma usina de açúcar, a primeira usina do estado. Depois ele foi para a cooperativa, gerenciou essa cooperativa e teve a oportunidade de levar os primeiros adubos e fertilizantes para o estado de Goiás. Inclusive sementes, que não existia semente de milho híbrido, etc. Pra você ter ideia, ele comprou poucos sacos e não conseguiu vender tudo no primeiro ano. O resto ele fez saquinhos de 1 quilo e distribuiu para os cooperados. Olha só, hein? Que beleza, que história bonita. A partir daí a coisa foi se desenvolvendo. Mais tarde ele montou a Casa de Comércio, que não era na Castelo Branco, nem existia. Como é que chamava a casa? Era a Casa do Souza. Oh, que legal, hein? Casa do Souza, parece, eu me identifico com ele porque o meu programa chama Programa Fala Carlão, eu aprendi com um amigo, quando você coloca o seu nome no negócio, ele tem que ser bem feito, porque tem uma responsabilidade grande, né? A responsabilidade cresce, né? Pois é, ué. Tá. Show de bola isso aí. Então é isso. Então a gente deu sequência aos negócios, tá certo? Me mandou para estudar, aqui quando eu estudava, fazendo a faculdade da Politécnica, eu fiz alguns estágios numa empresa que já não existe mais, que era a Copas, Companhia Paulista de Adubos. Depois nós saímos da Copas e montamos a Fertilizantes Aliança, que é a distribuidora regional de adubos em Goiás, que está fazendo agora 46 anos. Você sabe que toda vez que alguém fala da Copas, sou obrigado a falar o nome da Elizabeth Chagas, né? A Beth é minha amiga, o senhor deve ter conhecido muito dela, né? A Beth é muito amiga minha, tá certo? Só que quando ela foi para lá, eu já estava lá. Há muito tempo. Há muito tempo. Há muito tempo. E de lá as coisas foram andando, comecei a participar de algumas associações, entre elas a AMA Brasil, CEACESP, que é o Sindicato da Indústria do Estado de São Paulo, da própria ANDA, e acabei liderando por algum tempo essas entidades. E continuo hoje como presidente da AMA e vice-presidente da ANDA. Rapaz, como é que está o setor hoje? O setor é organizadíssimo, ainda tem muita coisa para fazer, como é que o senhor vê o setor? Tem, o setor, a indústria tem que crescer, nós temos que mudar o mix de suprimento, tem muitas coisas, muitos desafios bons pela frente, tá certo? Um país que cresce exponencialmente o agronegócio, e o setor tem sua importância, tá certo? No desenvolvimento desse setor e na contribuição da produção de alimentos de uma maneira em geral, né? Já que a gente está falando disso, a contribuição do setor, eu queria até tocar num assunto, saber se o Brasil, algum dia o Brasil será, vamos dizer assim, não digo autossuficiente, mas assim, produtor de adubos. Como é que o senhor vê essa questão? Eu acho que vai aumentar a produção nacional. Até que nível isso vai acontecer vai depender de conjunções internacionais, geoeconômicas, tá certo? A necessidade de permutas de interesses, né? E da distribuição desses insumos pelo mundo. Então existem regiões em que tem insumos de uma maneira mais barata, tá certo? Ser explorados, tá certo? E, em contrapartida, precisa dos produtos que nós produzimos aqui. Então o comércio é uma mola viva, um lubrificante dessa relação internacional. Nós vamos produzir outros produtos, tá certo? Que nós não temos, ou que temos mais caros. Entendi. Então,
Nós devemos crescer a nossa participação. Agora, ser autossuficiente, eu acho muito pouco provável. A não ser que alguma coisa que a gente não conheça apareça por aí. A não ser que aconteça um descobrimento novo, né? A tecnologia pode mudar, descobrimentos podem acontecer, tá certo? A reestruturação da sociedade pode vir, então uma série de coisas podem acontecer, interferindo, né, com o desenvolvimento da tecnologia específica, né, para autossuficiência, não nessa área como nós temos hoje, mas no futuro tudo é possível. Ô Jorge, você está falando do seu pai, como é que está o futuro aí, a sucessão no seu negócio lá? A sucessão segue, a empresa está lá para dar continuidade às atividades, tem que se reeducar, tem que se reaprimorar. E dentro desse processo, um dos papéis que eu exerço é tentar fazer uma transição, tá certo? Um processo sucessório tranquilo, conduzindo para que meus filhos, com as capacidades que tenham, conduzam o negócio para frente. Quantos filhos o senhor tem? Eu tenho 3 filhos. Então está tudo muito bem encaminhado, porque gente para trabalhar não falta. Não, e tudo Goiânia. Não, tudo mora em Goiás. 2 são paulistas, mas tudo é goiano. Ô Jorge, obrigado pela sua presença aqui no Fala Carlão. A gente está sempre à disposição sua e do setor, viu? Muito obrigado, Carol. Qualquer coisa, estamos à disposição aí. Você é um cara que puxa a conversa. Maravilha, eu gosto de conversar, viu? Conversar é coisa boa demais. Imagina se não fosse assim. É isso aí, gente. Esse Fala Carlão vai ficando por aqui. Você sabe, né? O Fala Carlão é sempre na prateleira de cima do agronegócio. Você acompanhou a minha conversa com o George Wagner, que é um craque, né? Você viu aí como é que é. A gente só tem uma sorte danada que a gente anda pelos caminhos certos. Deus me ajuda, barbaridade. Um beijão no coração de vocês e a gente volta no nosso próximo programa.